Senhoras e senhores, a batalha do século. Aranha versus lagartixa. Lagartixa não, lagarta. Eita, nós entrou na minha mochila. Fala, juniores, Prof. Rodrigo aqui para mais uma caixa verde para responder as suas perguntas. Cada vez mais a gente tem recebido perguntas inteligentíssimas. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre a Bíblia, ou quer conhecer mais sobre Deus, ou se você tem alguma dificuldade na sua vida que você quer ajuda, coloca a sua pergunta na caixa verde, na sala do Connect. Quem sabe ela pode estar aparecendo aqui no próximo vídeo. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: é pecado orar de olho aberto? Sempre que a gente tiver uma pergunta desse tipo, a gente precisa se perguntar o que a Bíblia fala sobre isso. E se for olhar na Bíblia, você não vai encontrar nenhuma instrução para a gente orar com os olhos fechados. Lá em João 17, Jesus faz uma das orações mais famosas da Bíblia inteira. E ele começa essa oração levantando os olhos ao céu. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta de vocês perguntando sobre isso. Dizia assim: por que as pessoas olham para o céu quando vão falar com Deus se Ele está em todo lugar? Realmente existe algum sentido em dizer que Deus está em todo lugar? Porque Ele sabe de tudo que acontece e Ele consegue influenciar tudo. Então é como se Ele estivesse em todo lugar. Mas a Bíblia fala de forma especial que Deus está no céu. E quando a Bíblia usa a palavra céu, é a mesma palavra para o céu onde Deus está e para o céu azul nosso aqui. Lá em Salmos 19:1 fala que os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente olha para o céu, a gente consegue enxergar um pouquinho da grandiosidade de Deus. E ao mesmo tempo, o próprio Salomão fala que o próprio céu não poderia conter Deus. Mas quando a gente ora olhando para cima, é como se a gente estivesse levantando os nossos olhos para alguém maior do que nós. Mas essa não é a única forma que a Bíblia mostra alguém orando. Uma passagem interessante sobre como orar é Lucas 18. Jesus está contando a história de um cobrador de impostos que foi para o templo e ele estava tão arrependido dos pecados dele que ele nem mesmo ousava olhar para o céu. Muitas vezes você deve ter visto pessoas na igreja, na hora de orar, abaixar a cabeça. Por que a gente baixa a cabeça? Não tem nada na Bíblia dizendo que a gente precisa baixar, mas é como se a gente quisesse mostrar que a gente está diante de um Deus grande, um Deus que merece honra. Pensa no seu cachorro, por exemplo. Quando ele quer mostrar que ele se submete a um dono ou a um outro cachorro que seja mais agressivo que ele deita, ele se abaixa todo, se encolhe para mostrar que ele se rendeu. De forma bem parecida, as pessoas, quando chegavam diante de uma autoridade, de um rei, por exemplo, elas se curvavam ou às vezes até se ajoelhavam para mostrar que de joelhos eu não consigo te atacar, eu me submeto àquilo que o Senhor quer fazer. A gente até usa essa expressão às vezes: você não pode baixar a cabeça para ele, quando a gente quer dizer, você não pode aceitar que ele faça o que ele quiser contigo. Mas com Deus é o contrário, a gente precisa aceitar a vontade dele para nós. Então, na oração, quando a gente baixa a nossa cabeça, é uma forma de demonstrar isso. Mas então, por que a gente ora de olho fechado? Isso não veio da Bíblia. Foi um processo histórico que aconteceu dentro da igreja que se desenvolveu esse hábito. Não existe uma clareza de onde que surgiu essa tradição de orar de olho fechado. Mas a gente sabe que já nos primeiros séculos, no século IV, já tinha alguns escritos que mencionavam essa oração com a cabeça baixa, talvez com o olho fechado, já naquela época. Algumas pessoas acreditam que isso tenha surgido nos avivamentos do século XVIII, que foi quando as pessoas começavam a orar no final do culto, levantando a mão para receber Jesus. E aí o evangelista pedia para as pessoas orarem de olho fechado, para que os outros não tivessem constrangimento de levantar a mão. Mas isso se perpetuou na igreja, provavelmente porque simplesmente orar de olho fechado ajuda a gente a se concentrar. A maioria das pessoas são muito visuais, então se você está vendo alguma coisa acontecendo, alguém se mexendo, no meio da oração, você se desconcentra.
Por isso é um bom hábito, mesmo não estando na Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia também não diz para não orar de olho fechado. Então é o tipo de coisa que é um costume que não precisa ser seguido, mas se a gente pode e faz bem, ajuda a gente a orar melhor, então por que não? É uma forma também da gente demonstrar que a gente faz parte, de que a gente está conectado com o que está acontecendo. Às vezes eu vejo algumas pessoas de olho aberto na hora da oração que parece que elas estão voando. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça delas. Pode ser que elas estejam conectadas com a oração, mas a impressão que dá é que elas estão em outro universo, pensando em alguma coisa, olhando, contando os azulejos da igreja, sei lá. E agora eu quero deixar algumas dicas práticas de coisas que eu faço na minha oração. Primeiro, separe um tempo todo dia específico para orar. Não precisa ser muito tempo, pode ser 5 minutos. Eu geralmente faço 5 a 10 minutos, mas só o fato da gente parar para orar já ajuda a realinhar a nossa cabeça. No meio do estresse, do dia a dia, de coisas para fazer, a gente para e lembra de quem Deus é, de quem a gente é e da missão que nós temos. E aí a gente lembra que a gente depende de Deus para tudo. Então a primeira coisa que a gente devia fazer é pedir para Ele ajuda. E aí ao mesmo tempo a gente lembra que se a gente depende de Deus para tudo, significa que tudo vem dele. Então a gente devia agradecer a Ele por tudo. Mas aí você pode tentar fazer 5 minutos de oração e falar: Rodrigo, é impossível, há muito tempo eu não consigo ficar concentrado. Então aqui vai a segunda dica para você: ore em voz alta. Igual a gente fecha os olhos para ajudar a concentrar no que o outro está falando, quando é a gente que está falando, é mais fácil a gente falar em voz alta, que você se perde menos nos seus pensamentos. Ah, mas eu estou orando em voz alta e ainda assim estou com muito sono, não consigo orar. Então aqui vai a terceira dica: ore em pé. Se vocês me vissem orando, eu fico para lá e para cá no meu quarto, falando em voz alta, gesticulando, porque para mim é mais fácil de me concentrar e é assim que eu falo com as pessoas, então é assim que eu falo com Deus. E se nada der certo e você ainda estiver com sono, distraído, não conseguindo orar, então vai pro método hardcore bíblico de orar: ore de joelhos. E por último, eu gosto de orar de olho fechado quando eu tô com outras pessoas. Eu acho mais fácil de me concentrar. Então, eu encorajo vocês a orar de olho fechado também quando a gente estiver na igreja. E até um bom testemunho para quem é mais novo na fé, tá vendo os outros orando de olho fechado e você tá de olho aberto. Eu acho que para a pessoa que não entende, pode ser que ela fique escandalizada com isso e isso prejudique a fé dela. Por isso, eu gosto de sempre orar de olho fechado quando eu posso, quando eu tô com outras pessoas. Eu vou esperar o avião passar, beleza? Espera aí, aguarde. No fim das contas, o que Deus está mais interessado não é a postura do nosso corpo, mas é a postura do nosso coração. Deus quer ver corações submissos a Ele, que aceitam a vontade dEle com alegria, e corações que enxergam a grandiosidade de quem Ele é. Se você conseguir adotar essas duas posturas toda vez que você for orar, você vai ver que a oração vai se tornar muito mais legal. Vai ser menos mecânico, menos uma apresentação para as outras pessoas verem, orar bonito, e vai ser uma adoração de você estar diante de um rei amigo que você ama e que ama você e que quer ouvir você falar com ele. Imagina que privilégio, galera. A gente pode falar com o rei do universo, que criou tudo que a gente está vendo aqui, e ele quer falar com a gente. Esse é o evangelho, que Jesus nos conectou de novo com Deus. Eu sinceramente acredito que a oração seja um dos maiores privilégios que nós temos na vida. A qualquer momento no seu dia, seja no colégio, você pode estar jogando alguma coisa, pode estar comendo, de olho fechado, de olho aberto, você pode falar com Deus e Ele vai te ouvir, literalmente. Ele se importa com aquilo que você está falando. Meu encorajamento para você é que a gente consiga criar o hábito de conversar com Deus ao longo do dia. Se a gente pensar que a gente depende de Deus para tudo e que a gente recebe tudo dele, a gente tem muitos motivos para estar orando o dia todo. A gente agradece a Deus pelo videogame que a gente está jogando, a gente pede ajuda para entender essa aula de matemática. Imagina como que seria diferente o seu dia se de meia em meia hora você lembrasse que Deus existe e você conversasse com Ele.
É uma coisa que eu tô há alguns anos tentando desenvolver na minha vida. Eu quero criar esse foco, que a gente tenha essa clareza de mente para viver acordados para a realidade, caminhando com o nosso Criador. E essa foi a nossa pergunta de hoje. Se você tem mais alguma dúvida, pode perguntar pra gente, pros profs no domingo, mandar aqui nos comentários, mas pergunta pra Deus. Galera, a gente acabou de falar que a gente tem acesso ao Criador do mundo. Então aproveite, pergunta pra quem sabe e Ele vai te ensinar com prazer. Vai pra Bíblia, ouça o que Ele tem a dizer e até o próximo vídeo.